Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Aleluia. Queridos, paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar com vocês pela primeira vez para poder cultuar o precioso nome de Jesus, como também pregar a sua poderosa palavra. É um prazer conhecer o pastor André, louvar a Deus pela sua vida, pelo seu amor, pela obra do Senhor, sua família. Que o Espírito Santo continue te conduzindo com muita graça, sabedoria a todo o corpo de obreiros. Que Jesus os abençoe cada vez mais. Pastor Tiago Franco, um prazer revê-lo. Obrigado pelo contato. Messias, que Jesus te use sempre, guarde a sua família, te faça prosperar cada vez mais. É bom ser ministrado pela unção de Deus na sua vida. Queridos, se você pode, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus. Obrigado. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, se podemos ler, digam. A partir do versículo 1 diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Tome seu assento, por favor. Depois da pregação, aqui na saída, há 3 materiais meus. Tem o livro da minha esposa, intitulado Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela falou que é para ninguém se intrometer. Entre Elas e Deus. E tem 2 livros da minha autoria. O último livro que lancei, Além dos Sonhos. Aprendendo com José que sonhar não é suficiente. E segredos, ou como foi alterado agora, princípios da liderança de Paulo. Estarão disponíveis. Os meus livros, cada um é 30, 2 ficam por 50. O livro da Luana também, R$30. Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema. Tem um obreiro aqui, me ajuda com esse retorno, porque ele está para lá. Se ouvir ele para mim. Está aqui o chefe, está aqui o chefe. Obrigado, obrigado. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, além de uma lepra. Além de uma lepra. Porque eu digo que vou subordinar esta pregação a este tema, além de uma lepra. Porque os princípios por trás desse milagre vão além de uma cura física. No tempo em que este milagre foi operado, temos uma das maiores doenças, das
piores e mais temida. O autor Masterman escreveu o seguinte sobre esta doença: esta é uma enfermidade que converte o ser humano em uma ruína tão total e horrível à vista durante muito tempo. A princípio são pequenos nódulos que terminam ulcerando-se, ou seja, se tornando úlceras. Estas úlceras produzem um líquido de aspecto desagradável e vão aumentando. Caem as sobrancelhas. Os olhos assumem um aspecto fantasmagórico, como se nunca deixassem de olhar fixamente às outras pessoas. Ulceram-se as cordas vocais e a voz se torna afônica e a respiração sibilante. Pouco a pouco o doente se converte em uma só massa de excrescências ulcerosas. A lepra fazia com que o doente morresse em 9 anos. Já antes disso perdia a razão. Se acontece hoje, rapidamente entra em coma e morre. Além disso, além de um milagre que devolveu a esse homem o olhar humano, o contato com sua família e amigos, o que está acontecendo aqui é um retorno à origem e uma profecia do futuro. Cada milagre que Jesus operava, ele estava levando-nos de volta ao Gênesis. Quando Jesus restaurava a saúde de alguém, Jesus estava dizendo àquele alguém que antes da entrada do pecado do mundo, antes da entrada do pecado no mundo, o normal era a ausência daquela doença. Então ele não estava fazendo algo novo. Ele estava fazendo o ser humano voltar ao seu propósito original: vida, paz, saúde. Quando Jesus opera um milagre, ele estava dizendo: antes da entrada do pecado no mundo era assim. Mas também quando Jesus estava operando o milagre, ele estava anunciando como há de ser. Enquanto ele estava levando o homem de volta ao Gênesis, ao mesmo tempo ele levava as pessoas curadas ao Apocalipse. Era um retorno e uma antecipação do que há de ser. Então ele não apenas estava mostrando para a humanidade, para que os autores registrassem como era antes do pecado. Ele estava dizendo como um dia tudo será, sem dor, sem maldição, sem angústia, sem morte. Além daquela cura, além daquele milagre que parece que foi simplesmente naquele momento, Jesus estava dando-nos princípios. Jesus estava dando-nos princípios do que é o reino de Deus na terra, dando-nos verdades do que é o evangelho entre nós. Por isso, além da lepra, porque eu não estou aqui pregando a leprosos fisicamente falando, eu preciso te levar além dessa cura de Mateus 8, refletindo com todos os princípios que envolveram aquele momento de nossa leitura de 4 versículos. O versículo 1 diz que tudo começou quando Jesus desceu do monte. De qual monte?
Temos que retornar ao capítulo 5, quando a Bíblia diz no versículo 1: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Agora os irmãos sabem que a partir do versículo 3, Jesus vai começar a dar as leis do seu reino, os mandamentos do seu reino. Jesus vai fazer subir o padrão, sendo ele o rei. Ele vai estabelecer o padrão do seu reino. Perceba a autoridade de Jesus. No versículo 21 ele diz, do capítulo 5: ouvistes que foi dito aos antigos, ouvistes o que foi dito. Versículo 22, ele diz assim: eu, porém, vos digo. Veja mais uma vez o versículo 27. Ouvistes o que foi dito. Logo ele vem no 28. Eu, porém, vos digo. Mais uma vez, versículo 38. Ouvistes o que foi dito. No 39 ele diz: eu, porém, vos digo. Esse ouvistes o que foi dito, Jesus está repetindo as tradições ensinadas oralmente pelos rabinos. Acrescentavam leis e cerimônias acima das leis de Moisés. Jesus sabe o que eles diziam. E agora Jesus diz ao público ali presente: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E neste eu, porém, vos digo, Jesus está alterando o que os rabinos haviam dito. Eles disseram assim, mas o que é válido no meu reino é o eu, porém, vos digo que é assim. Você nunca verá Jesus dizendo assim diz o Senhor. Ninguém poderia anunciar qualquer mensagem de autoridade sem dizer assim diz o Senhor. Nenhum profeta poderia ser considerado profeta se não saísse de sua boca o assim diz o Senhor, ou na presença dele estou. Nenhum. Mas um disse: eu, porém, vos digo. Porque o que ele diz já é o Pai falando. Jesus não era um homem entre os homens falando de Deus. Jesus era Deus entre os homens falando de si mesmo. Eu, porém, vos digo, é muita autoridade. Eles disseram assim, mas eu digo assim. É a minha palavra que manda aqui. Eu sou o rei, vocês são os súditos, logo minha palavra é lei. E o interessante é que a multidão ali presente discerniu, porque ele começa a pregar no capítulo 5, quando você chega no capítulo 7, que é a conclusão do Sermão do Monte, ele diz no versículo 24: quem escuta estas minhas palavras, quais? O Sermão do Monte. Não é quem escuta qualquer palavra ou toda a minha palavra. Ele está fechando suas leis. E ele diz: quem escuta estas minhas palavras e as pratica, de 5 a 7, é como alguém prudente que edifica a casa na rocha. Vem a chuva, correm rios, assopram ventos e combatem contra essa casa, ela não cai. Porque quem ouve estas minhas palavras e as pratica é casa edificada na rocha. Mas quem escuta o Sermão do Monte, ou lê o Sermão do Monte, ou prega o Sermão do Monte,
entre capítulos 5 a 7 e não pratica, é como o tolo que edificou sua casa sobre a areia. Desce chuva, correm rios, sopram ventos e combatem contra ela, mas ela cai. São as mesmas dificuldades que vêm contra a casa na rocha. A diferença não está nas lutas, está na base, está na estrutura. Quando ele diz eu porém vos digo, e ele conclui assim: quem obedece o que eu digo é casa na rocha. Mateus agora vai falar como a multidão recebeu aquela pregação. A multidão escuta o sermão do monte, e no versículo 28 diz assim, do capítulo 7, que é a conclusão do sermão do monte que começa no capítulo 5. Olha o tamanho da pregação que a multidão ouviu. Também, irmão, é Jesus pregando, né? 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Aí no versículo 29, a multidão faz uma comparação, é normal. Eu não posso controlar os pensamentos da multidão. E a multidão fará uma comparação no versículo 29. Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. A multidão, ouvindo Jesus pregar, disse: ele prega diferente. Ele é diferente. Ele fala diferente. Ele não fala como os demais. E a igreja sabe por quê. Ele é a própria sabedoria encarnada. Só que o mais interessante é que a multidão escuta a palavra, compara a palavra e chega à conclusão de que ele é superior e toma uma decisão. Há pessoas aqui que já ouviram muitas pregações, muitos sermões, e eu te pergunto, e a sua decisão? Porque de nada adianta escutar as palavras de Cristo e não praticá-las. Foi Jesus que disse, mesmo você ouvindo um sermão tão longo de Mateus capítulo 5 a 7 e não praticar, foi Jesus que disse. Jesus disse, você é T-O-L-O, tolo, tola, insensato, idiota, que é um dos significados de tolo e insensato. Mas a multidão escutou, comparou, admirou-se, e o resultado? Capítulo 8, versículo 1. E descendo ele do monte, a multidão o seguia. Você vai ouvir e já está ouvindo, você ouviu a palavra de Deus cantada? Agora você está ouvindo a palavra de Deus pregada? E eu vou te dar uma oportunidade para que você demonstre sua decisão. Ah, não quero. Tchau. Jesus não precisa de tu. Mas não tem como ficar neutro diante da palavra dele. E o fato de você decidir afastar-se dele, pois ouvir a palavra dele, aumenta o juízo sobre tu. Ouvindo isso, te responsabiliza. Porque você não é mais inocente. Ninguém é neutro diante da mensagem de Cristo. Por isso é a palavra dele que divide os homens, separa os homens, mostra quem é e quem não é. E hoje eu te pergunto, você vai fazer parte do grupo dos insensatos ou dos sábios? Vai sair daqui com a vida construída na areia ou na rocha? Alguém está entendendo essa palavra? Quando Jesus desce do monte, a multidão diz, nós vamos ficar aqui nada, vamos segui-lo.
Só que no meio da multidão tem um homem, quer dizer, um pouco afastado da multidão, óbvio, tem um homem que é leproso. Ele deveria fazer no mínimo duas coisas: tocar o sino e se esforçar para se identificar como leproso. Pim, 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 leproso. Dependendo do grau de sua lepra, as cordas vocais eram afetadas. Se ele ainda tem condições, ele bata tábuas. Tá. E pelo som da tábua, a multidão se afastaria para que ele tivesse caminho aberto. Se ainda ele tivesse acesso a algum lugar onde a multidão estivesse. Talvez esse homem é um pré-leproso. Talvez esse homem esteja no início de uma grande lepra, porque ele está num ambiente onde há uma multidão. Óbvio que quem está perto se afasta. Então há uma multidão que segue Jesus. Mas enquanto a multidão segue, o versículo 2 diz: veio um leproso e o adorou. A multidão saudável escuta, a multidão saudável admira, a multidão saudável compara, a multidão saudável segue. Aquele homem que ouviu o mesmo sermão, comparou o mesmo sermão com o dos escribas, encantou-se com a pregação, começou a seguir e disse: seguir apenas não basta, eu quero adorar. Ele eleva o nível. Quem? O doente. Ele eleva o nível. Quem? O que ninguém abraça. Ele eleva o nível de admiração. Quem? O inabraçável, o rejeitado, o leproso. E às vezes Deus faz assim com a gente, só que a gente não consegue entender. O que, pastor? Se fôssemos mais inteligentes, transformaríamos solidão em solitude. Na solidão você reclama: todos me abandonaram, me abandonam, não me querem. Mas na solitude você coloca propósito na ausência de pessoas. Ao invés de amaldiçoar quem se afasta, você agradece a Deus, pois Ele pode estar te chamando para um secreto com Ele. Ele pode estar querendo elevar o seu nível de adoração. Agora, por favor, se coloque lá na sua mente. Imagine esse leproso vindo, pois a Bíblia diz que ele veio. E enquanto ele vem, a mãe diz: filha, filha, filha. O pai diz: amor, cuidado aí, ó. Cuidado aí, leproso. A multidão vai abrindo, e Jesus está parado. E a multidão vai abrindo. Se afasta, não toca. Se afasta, não toca. O que? Leproso. E quando toda a multidão se afasta, o caminho está livre. E só Jesus está no mesmo lugar. E ele vem, e Jesus continua onde está. Todo mundo fugiu, e Jesus continua onde está. As pessoas fogem porque elas podem ser contaminadas, e a pureza cerimonial acaba. E por que Jesus não foge? Porque a lepra não o contamina. É a sua santidade que santifica o impuro. Ele fica esperando, pode vir. E esse homem toma algumas atitudes. Ele se chega, ele adora, ele se prostra, ele honra a soberania de Cristo, ele sabe que Cristo é o Todo-Poderoso. E agora Jesus, no versículo 3, toma outra atitude, porque Jesus tomou a primeira do versículo 1. E no versículo 3, Jesus estende a mão e o toca. Ele ainda está leproso. E Jesus o toca.
A multidão se afasta, Jesus não só fica perto, Jesus toca. E Jesus fala com ele. A multidão recebeu a palavra coletiva: ouvistes, porém eu vos digo. Aí a multidão dizia: é para nós, é para nós, é para nós tudo. A multidão recebia a palavra universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, fala aquele, então tá bom, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Então isso é um princípio soteriológico universal, sim ou não? Mundo. Então a multidão que só segue ouviu uma pregação para todos. Gente, isso aqui é para todos. Amém, aleluia, amém. Mas o leproso que enfrenta a multidão e chega perto dele, já que ele elevou o nível de proximidade, ele escuta o que ninguém escuta e sente o que ninguém sente. Por quê? Porque agora Jesus não está falando com uma multidão, Jesus está falando com... Jesus não está dando uma palavra geral, Jesus está liberando uma palavra direcionada, pessoal. Então, o que a multidão escuta, eu posso conectá-la com João 3,16, o plano da salvação soteriológico universal. Um plano de salvação universal, porque Deus amou o mundo. Você pode chegar para uma massa como essa e dizer, porque Deus amou o mundo, pessoas, aí você diz, amém, Deus amou as pessoas. Só que o leproso, aqui ouvindo Jesus falar com ele, tocando ele, e no versículo 4, Jesus fala novamente com ele, eu te levo para João 11. Enquanto João 3 diz que Deus amou o mundo, João 11 diz assim, e Jesus amava Lázaro, Maria, Marta. O amor universal está aqui. Mas aquele amor pessoal está aqui. Eu sinto aqui que ele me ama. Então existem pessoas que pensam que conhecem Deus pela palavra geral. Deus ama todos, Deus faz por todos, todo mundo é filho de Deus. Mas quem sobe o nível de adoração diz, eu sou filho, eu sou de Deus. Por quê? Porque ele ousa romper os limites que a maioria impõe. Todo mundo fez assim, o quê? Ouviu um sermão, comparou o sermão, se admirou com o sermão e o seguiu. Ele diz, eu ouvi o sermão, comparei o sermão, me admirei do sermão, mas eu vou chegar perto, eu vou adorá-lo, eu quero senti-lo mais perto. Quais são os princípios para nós aqui? Em primeiro lugar, Jesus desceu, versículo 1, ele descendo do monte, versículo 2, eis que veio um leproso. Então a igreja vai falar o tópico comigo, bora criar um esboço aqui, fala assim, ó, o leproso veio, porque Jesus desceu. E o contrário, pastor, o contrário é que se Jesus não desce, não, eu estou te perguntando, se Jesus não desce, não pegou, bora falar o positivo, o leproso veio por quê? Então, se Jesus não desce, não é para repetir não disfarce não. Se Jesus não desce, o leproso, então o leproso veio porque ele, se ele não desce o leproso, então o leproso não vem se ele não desce. Uai, não, eu vou jogar água. O leproso veio porque Jesus, se Jesus não desce, então o leproso só veio porque Jesus. E se Jesus não tivesse descido, o leproso não? Então ele só veio porque Jesus?
Não, você não está aqui porque você é bonzinho. Não, você não está aqui porque você não mata, não rouba, não xinga, não fuma. Não, você está aqui porque Ele desceu. Não é por causa do cabelão, não é por causa da saia, não é por causa do terno, não é por causa do tamanho da Bíblia, não é por causa da reforma, não é por causa da assembleia. Está aqui porque Ele desceu. Se Ele não tivesse descido, todos nós estaríamos perdidos, todos nós estaríamos longe, todos nós continuaríamos inimigos de Deus. Ele desceu do céu ao ventre de Maria, Ele desceu do ventre de Maria para a manjedoura, Ele cresce, desce ao Jordão para ser batizado, Ele é sepultado, Ele é crucificado, desce ao túmulo para ser sepultado, mas Ele não ficou lá, Ele subiu, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas falta uma descida que a igreja está esperando. 1 Tessalonicenses 4,16: o mesmo Senhor descerá na nuvem, o mesmo Senhor descerá na nuvem. Maranata! Se Ele desceu, a gente pode chegar. E porque Ele vai descer novamente, nós iremos subir. Tudo começa nele, porque dele fonte, por ele processo, para ele destino. São todas as coisas. Alguém pode dar glória a Deus por essa palavra? Se ele não desce, o leproso não vem. Quando ele vem, ele diz: Senhor. Olha só, o leproso adorou. É o segundo ponto da pregação. Hoje eu vou pregar igual Batista. Primeiro ponto, Jesus desceu. Segundo ponto, o leproso adorou. Mas como eu sou pentecostal, eu acho que a mensagem vai ficar muito pontuda. O leproso adorou, está no versículo 2, bora lá? Segundo ponto é o qual? É muitinho. Qual é o segundo ponto? O leproso. Leproso adorando. A multidão saudável seguindo. Bora ouvir. Bora ouvir. O que é ouvir? Receber, assimilar, tomar posse. Eu creio, eu tomo posse. Estou ouvindo, fala mesmo que eu estou comendo, fala que eu estou bebendo, fala que eu estou me alimentando. E o doente rejeitado está adorando. A multidão está recebendo, o doente está dando. Teve gente que não pegou. A multidão está recebendo o que Jesus tem para dar. O doente está se entregando. Eu quero me entregar, mas o que eu tenho é o que eu sou. E o que eu sou é isso, o leproso. Só que comparado à santidade dele, todo mundo é leproso. Comparado à multidão, ele é doente, a multidão é sadia. Mas comparado a Jesus... comparado à multidão, ele é dodói e a multidão é top, mas comparado a Jesus, é todo mundo dodói, porque só ele tem um atributo elevado a 3, santo, santo, santo. Eu me entrego, mas o que eu tenho é isso, eu estou todo manchado. Eu me entrego, mas o que eu sou é isso, ninguém fica perto. Eu me entrego, mas o que eu sou é isso aqui, carne ferida. O leproso adora sem cantar. Por que eu digo que ele adora sem cantar? Porque tem gente que pensa que para adorar tem que cantar. Você adora cantando, mas nem sempre quando você está cantando você está.
Tem gente que canta muito, mas não adora. E tem gente que não canta nada. Mas é um verdadeiro adorador. A música, dó, ré, mi, fá, sol. A música vive de melodia, letra. Sim ou não? Adoração não. Aí esses dias eu fazendo a live, um cara foi sincero. Eu vou pro culto só por causa das músicas. Eu perguntei na hora da palavra, eu vou para fora. Ele adora ferido. Ele adora falando. Ele adora se entregando. Tem dia que você não vai conseguir cantar. Tem dia que eu não vou conseguir pregar. Mas você é o adorador. Por que a Bíblia diz que ele adorou? Porque ele se aproximou. A Bíblia diz que ele se prostrou e diz assim: Senhor, aqui está a adoração dele. Senhor, ele está se submetendo ao senhorio de Cristo. Aqui quem manda é o Senhor. Eu ouvi o Senhor dizer, disseram isso, mas eu digo assim: o rei aqui é o Senhor. Olha agora, se tu quiseres, tu podes. Isso é adoração. O que, pastor? Ele não duvida do poder, ele duvida do querer. Se tu quiseres, tu podes. Ele não diz assim, ó, se o Senhor pudesse, o Senhor ia curar eu. Não, ele diz assim, só basta querer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Aí Jesus diz, eu quero, fica limpo. E na mesma hora ele foi curado. Por quê? Porque Jesus quis. Aí agora eu volto para Jesus. Lembra que é Jesus e ele. Então primeiro Jesus desce, ele vem, falamos dele. Aí Jesus diz, eu quero. É o terceiro ponto. Bora para mais um ponto. Diga, Jesus quis. Aí eu pergunto a vocês, igreja inteligente do Senhor, o pecado é comparado à lepra, sim ou não? Sim. O pecado contamina, o pecado separa. O pecado começa com prazer, igual a lepra. A lepra começa com prazer, uma coisinha legal. E daqui a pouco, meu irmão, perde a sensibilidade. O pecado começa com prazer e tira toda a sensibilidade que o homem tem pelas coisas de Deus. É o pecado. Só que Jesus olha para ele e diz assim, eu quero que você fique limpo. Aí eu estou fazendo uma pergunta aqui para quem está me escutando. Jesus quer te purificar. Foi por isso que ele derramou o sangue. Jesus quer te limpar. Foi por isso que ele deixou a palavra. Jesus quer te santificar. Por isso que ele enviou o Espírito Santo. Jesus quer te santificar. Por isso que ele estabeleceu a igreja como coluna e firmeza da verdade. E a pergunta, pastor, você quer ser limpo? Você quer ser santificado? Você quer ser purificado? Porque tem gente que está no nível da lepra que ainda dá coceirinha. E Jesus está dizendo, isso aí vai te levar à morte. Isso aí vai te levar à destruição de sua família. Isso aí vai destruir seu ministério. Esse início de prazer já é a tampa do túmulo que está se abrindo. Vem, deixa o sangue de Jesus te purificar de todo o pecado. Vem, deixa a palavra de Deus restaurar a sua alma. Eu quero ser limpo. E logo ficou purificado daquela lepra. E a gente caminha para a conclusão. Quando aquele homem se aproxima de Jesus e é curado, glória a Deus, aleluia, amém. Só que tem mais um princípio. Versículo de número 4.
Disse-lhe então Jesus: não diga nada a ninguém. O milagre de uma lepra é algo grandioso. Jesus fez o impossível. Só que agora Jesus olha para aquele homem curado e diz: calado. Não, mas eu quero contar minha bênção. Eu vou sair pregando por aí. Que eu me aproximei, o Senhor olhou para mim, tocou em mim, curado, eu fui. É uma grande vitória. Cala a boca. Mas aqui dentro está cheio. Quietinho. Foi cantado aqui. Fala esse ponto comigo. Fala assim, eu já esqueci, é o qual ponto agora? É o quarto, né? Fala assim, esqueci o que eu quero falar. Fala assim, Jesus cura, mas respeita processos. Jesus não pula etapas. Qual é o processo? Versículo de número 4. Não diga nada a ninguém. Vá, mostra-te ao sacerdote. Por quê? Porque Levítico 13 diz assim, ó, quando você perceber que está leproso, procura o sacerdote. É o sacerdote que vai declarar se você está limpo ou impuro. Então ele havia procurado o sacerdote, porque o texto está dizendo que ele é leproso. E agora que ele está curado, Senhor, já estou curado. O sacerdote vai ficar na vergonha. O sacerdote agora vai saber que eu estou na bênção. Jesus diz, não, faz o seguinte, vai lá no sacerdote, se mostra para ele. Por quê? Porque a lei cerimonial é assim, vai lá para o sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, está lá em Levítico 14, quando o leproso perceber que a lepra desapareceu, tem que procurar novamente um sacerdote, para que o sacerdote chegue na porta da tenda e diga, curado, restaurado. Mas Senhor, eu estou diante de Ti, o Senhor acabou de me tocar, eu estou curado, o meu negócio é com Jesus, eu não estou nem aí para homem, estou nem aí para gente, estou nem aí para as pessoas, é eu e Deus, Deus e eu e acabou. Não. Respeite o processo, respeite a autoridade estabelecida, vá lá no sacerdote, para que ele declare que você agora está limpo. Não é porque Jesus te libertou da homossexualidade que você já está apto na mesma hora para sair pregando. Não é porque Jesus te libertou das drogas que você já está chamado, preparado, preparada para sair por aí pregando. O que eu faço, pastor? Não diga nada. O que ele está ensinando assim? Aqui, cala a boca. Senta, aprende, depois levanta e fala. Porque quem fala o que não sabe não ensina, multiplica ignorância. Tem um negócio nas Assembleias de Deus, eu não sei se tem aqui. EBD. Tem? Tem? Escola teológica aqui? Escola teológica, tem escola dominical? Discipulado? Tem que ter. 3 meses o ministério ainda não tem, mas vai? Vai ter. Porque Jesus vai salvar muita? Quando você se entrega, você diz, preciso estudar, preciso ser discipulado, preciso ser mentoreada, preciso ser mentoreado. E Paulo disse a Tito no capítulo 2, as mulheres mais velhas não critiquem as mais novas, ensine-as. As mulheres casadas, ensinem as recém-casadas e solteiras. Vá ao sacerdote. Aí eu pergunto a essa igreja de Cristo que está reunida aqui, uma nova igreja, quem é o sacerdócio real hoje? Diga, a igreja. Só mais uma vez, a igreja. Quem é que me declara limpo? Pode falar. Está vendo que a gente está na cabeça assim, ó, é só Jesus. Quem é o corpo de Jesus na terra?
quem é o corpo de Jesus na terra. Então quem é que me declara limpo? Se a igreja não me conhece, se a igreja não confirma meu chamado, eu não tenho chamado. Por que que tem gente querendo se desenvolver no ministério sem nenhum compromisso com sua igreja? O sacerdócio real é Cristo. Ela discerne quem é lavado, quem é remido, quem tem o dom, quem tem a palavra. Ela discerne. Então, alguns alunos perguntam para mim: pastor, como eu sei que eu tenho chamado? Eu digo: o que que a sua igreja diz do seu ministério? A sua igreja te escuta cantar? A sua igreja te escuta pregar? Sua igreja local tem os seus serviços? Se você não é uma bênção numa igreja local, você não pode ser bênção em lugar nenhum desse mundo. Por quê? Porque não há dons na Bíblia sem o propósito de servir a igreja. Quem crê nos dons espirituais aqui? Todo o contexto de dons na Bíblia, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios capítulo 4 e Romanos capítulo 12, é tudo conectado à igreja. Isso quer dizer que um dia Deus vai te usar muito. Ele já te purificou, vai chegar a hora de você falar, mas Ele está dizendo: o sacerdócio foi estabelecido para dizer: aquele ali tem a unção de Deus na vida, aquela ali tem a palavra de Deus na vida, aquele ali já tem história. Então, em nome de Jesus, não se entristeça, não se abata. É a igreja de Cristo que confirma o seu chamado. Os seus irmãos discernem se você já foi purificado ou não. E agora, aquele para quem Jesus disse: fique quieto e vá ao sacerdote, ele vai até o sacerdote, e o sacerdote vai chegar na porta do templo e vai dizer: esse homem não é mais leproso, esse homem agora pode voltar à comunhão das pessoas, com as pessoas, esse homem agora pode cultuar. O que Jesus estava dizendo? Não, eu não estou te humilhando, eu estou dizendo que alguém vai falar por você. Aquilo que era você quem poderia falar, a igreja agora fala por você. Irmão, e quando um exército chamado igreja se levanta para falar por nós, não há demônio, não há homem, não há lei humana que possa destruir o ministério que Deus te confiou. É por isso que você precisa confiar na sabedoria que Deus dá ao sacerdócio real, que é a igreja. Eu não estou chamando ninguém aqui de sacerdote, porque tem gente que está com a mentalidade católica na igreja protestante. Aquele é meu sacerdote. E tu é o que, vaza? Aquela é minha sacerdotisa. Não, isso é meninice, isso é heresia. Todo mundo aqui é sacerdote de Deus. Aqui está o sacerdócio real. Somos nós quem confirmamos o chamado um do outro. Alguém entende essa palavra? E eu concluo: quando aquele homem é curado na sua pele, purificado da sua lepra, escute isso e eu encerro. Ele vai em busca do sacerdote, diga. E quando ele sai do sacerdote, ele pode voltar para a família, sim ou não? Porque ele já está? Ok. Quando ele sai da frente do sacerdócio, do sacerdote, ele pode voltar a ter comunhão com seus amigos? Porque ele já está? Só que Jesus exigiu que ele fosse purificado? Jesus exigiu: para chegar perto de mim tem que ser puro. Ok. Então mesmo leproso, ele continuou na presença de... Então na presença de Jesus ele poderia ficar leproso ainda, sim ou não? Sim. Porque Jesus não o evitou, Jesus não o expulsou. Então ali na presença de Jesus ele está leproso, ele está adorando, ok. Mas por que ele precisa ser purificado? Porque ele também precisa das
pessoas. Jesus tem santidade ao ponto de influenciá-lo, mas as pessoas são tão fracas como ele, que a lepra dele pode sujá-las. Então nunca mais diga, meu negócio é com Jesus. Se para ter comunhão com as pessoas você precisa ser restaurado, busque restauração. Se para ter comunhão com as pessoas você precisa ser purificado, busque em Deus a purificação. Igreja não é apenas eu e Cristo, Cristo e eu. Igreja é eu e Cristo sentindo amor pelo nós. E o Espírito está dizendo a alguém aqui: o trabalho de libertação na sua vida, o trabalho da santificação na sua vida é em prol do outro. O irmão sabe por que eu preciso estudar? Não é para Eliseu ficar inteligente teologicamente falando, é para que eu possa te dar direções de Deus. Sabe por que você tem que estudar as Escrituras? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz para nós congregarmos e nos reunirmos para edificarmos uns aos outros. Sabe por que os cantores, como o nosso cantor aqui, a banda ensaia, a equipe de louvor ora ensaia? Porque os pastores oram e preparam o sermão pensando na igreja. Sabe por que os mais velhos precisam ter prudência para ser exemplo para os mais novos? Porque os pais precisam ser prudentes para serem exemplos para os seus filhos. Então eu não posso dizer, eu nasci assim, quem quiser que me engula. Não! Eu preciso buscar em Deus mudança no meu caráter, transformação na minha vida, porque eu não sou uma ilha. Quem está ao meu lado precisa ser impactado pela paz e bênção de Deus na minha vida. Ninguém aqui é isolado e desconectado dos outros. Todo mundo aqui tem que viver pensando no outro. E evangelho é isso: Pai nosso, pão nosso. Evangelho não sou eu. Então por que tem gente que quando começa a crescer em Deus e na espiritualidade se torna egocêntrico? Igual um presbítero esses dias, pastor Elias Torralbo contou a história dele. Ele foi consagrado a presbítero, oh glória. Aí foi para casa, dormiu, e quando acordou, a esposa olhou para ele: bom dia, meu bem não, bom dia, presbítero. E a gente que vai orar no monte, e ora 2 horas, 3 horas, 6 horas, e quando desce do monte, alguém pergunta: varão, que horas são? 11 remeneveia. Uai, varão, tu orou no monte e não fala mais português, não? Evangelho que te isola não é santificação, é satanização. Considerai uns aos outros superiores. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo e assumindo a forma de homem tornou-se servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por quê? Por nós. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ai, irmão, olhemos uns para os outros, edifiquemos-nos uns aos outros. Jesus estava lá no Getsemane e Pedro pega a espada e tenta defender Jesus. E quando ele fere o outro para defender Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: guarda sua espada, se eu quisesse eu invocaria, eu ordenaria 12 legiões de anjos. Jesus tem acesso a 12 legiões de anjos, mas ele olha para Pedro e diz: eu podia, mas eu não vou invocar 12 legiões de anjos. Pergunta para mim, por quê? Jesus responderia: porque eu escolhi 12 homens. Eu escolheria os anjos. E tu não.
Ah, irmão, é só tu ler Ezequiel capítulo 1. A Bíblia diz: para onde o Espírito queria ir, não ia, queria. Os anjos, discernimento aguçado. A gente, para saber a vontade de Deus, tem que orar, jejuar, ler Bíblia, ouvir profeta, ouvir pregador, e às vezes não consegue. A Bíblia diz que eles são cheios de olhos, por dentro e por fora. A gente tem dois e às vezes tem que usar óculos. Isso é Ezequiel 1, o Espírito Santo trabalhando com os anjos. A Bíblia diz, por favor, pastor Tiago, fique à minha esquerda. Por favor, pastor André, fique à minha direita. Olha que coisa linda. Ezequiel capítulo 1, abre os braços, pastor. Os braços assim. É assim. A Bíblia diz que em Ezequiel capítulo 1, enquanto o Espírito trabalhava com os anjos unem as asas. Obrigado. Os anjos trabalham com as asas unidas. E a gente? O cantor falou assim: pega na mão do irmão. Fala pro irmão. Você preferiria anjos ou homens? Não minta. Aí Jesus, quando é assunto aos céus, a igreja ficou aqui embaixo orando 10 dias. Vem Espírito. 2 dias, vem Espírito. 3 dias, vem Espírito. 4 dias, vem Espírito. 5 dias, vem Espírito. 6 dias, vem Espírito. 7 dias, vem Espírito. 8 dias, vem Espírito. 9º dia, vem Espírito. No 10º dia, que foi no dia de Pentecostes, foi Jesus que disse: vai Espírito. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador. Estará convosco e habitará em vós. E agora, pastor, a gente tem tanta falha, tanto defeito, e Ele está aqui com a gente até hoje. E quando é que o Espírito Santo sairá daqui, em suas manifestações? Quando chegar o dia do arrebatamento, Ele vai arrancar a igreja e levar para encontrar com o noivo. Tudo isso aqui é para te dizer o seguinte: se o Espírito Santo, que é santo, 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 não desistiu de nós, por que a gente vai desistir um do outro? Que o Senhor nos dê capacidade hoje para sermos ministros de purificação das lepras dos nossos irmãos. Fica em pé comigo, por favor. Eu vim pregar uma mensagem a vocês de purificação. Eu não sei se sua mente está manchada. Eu não sei se seu coração está manchado. Eu não sei o que manchou o seu caráter. Não sei qual é a lepra. Não sei o nível dela. Mas eu sei que há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Depois dos louvores que entoamos, depois da palavra que você escutou, eu quero orar por você que está buscando em Deus santificação, mudança, purificação. E eu lhe digo, meu amigo, eu lhe digo, amiga, homem, mulher, Jesus só quer te purificar porque quer te fazer uma bênção para outras pessoas. Quer te fazer uma bênção para a vida de alguém. Senhor, lava a nossa boca. Senhor, purifica a nossa mente. Senhor, limpa nossas amizades. Senhor, santifica nossas intenções. O leproso disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode. E o Senhor quer. João 17, o Senhor disse: Pai, santifica os meus discípulos na tua palavra.
João capítulo 15, o Senhor disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Efésios 5, Paulo disse que o Senhor santifica a igreja pela lavagem da palavra. No Salmo 119, o salmista disse que o que purifica o jovem é a palavra. Leva-nos à fonte das Escrituras, leva-nos à fonte que é a sua palavra. Desperta o nosso coração através da pregação da palavra. Usa a nossa igreja para gerar limpeza em nós. Usa o sacerdócio real para mudar-nos. Usa essa igreja para discipular vidas, transformar vidas, alcançar vidas. O Senhor estabeleceu essa igreja para transformação de caráter. Em nome de Jesus, que a sua palavra nos santifique hoje, Pai. Que haja mudança de mente, de propósito, de coração, de intenção. Porque a lepra mais profunda na nossa alma é o pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Lava esses adolescentes da desobediência. Lava a nossa juventude da rebeldia. Lava as preguiças dos obreiros. Lava as insubmissões das esposas. Lava as durezas e falta de amor dos maridos. Lava, Jesus. Lava, Jesus. Purifica-nos. Purifica-nos. Santifica-nos. Ora, igreja, santifica-nos. Purifica-nos. Hoje, amanhã e de novo. De novo. De novo. Quantas vezes forem necessárias, purifica-nos. Eu quero chamar aqui à frente você que se afastou do Evangelho, mas quer ser purificado em Cristo hoje. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com vontade de em Cristo ser purificado. Pelo poder do sangue de Jesus ser lavado. Eu quero orar por você. Você está aí, mas aí está no seu coração uma chama, um chamamento, uma atração do Espírito para santificação, para purificação, para ser salva, ser salvo em Cristo Jesus. Vem cá na frente. Eu preguei para você que está afastada. Eu preguei para você que está afastado. Eu preguei para você que ainda não confessou Cristo como único Senhor e Salvador. Há uma fonte aqui. Há uma fonte aqui. A fonte é Jesus. Jesus lava. Jesus purifica. Jesus perdoa. Jesus santifica. Jesus faz outra vez. Se estiver na galeria, desça, venha. Você sabe como está a sua alma. Não importa o nível de sua lepra. Jesus santifica. Jesus toca. Aleluia. 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 Entre no quarto, feche a porta. Eu estou te esperando. Rompa a multidão. Rompa a multidão. Dobra o joelho e sinta a presença. Rompa a multidão. Vem, Ele te lava dos vícios. Ele te purifica do passado. Sinta a glória. Ele lança por terra toda a palavra maldita que foi lançada. Venha. Vem, porque Ele é o santificador. Sinta a glória. Por favor, vem.
escapa pela sua vida, escapa pela sua alma. Não se detenha se as lágrimas rolarem. Vem porque Ele te lava. Batidas do teu Não importa o nível da lepra, não importa se te abandonaram, vem, Ele te aceita. no secreto da gente, Ele forma uma família, no lugar que ninguém conhece novos amigos, novos irmãos, vem. e sabe curar. Olha Jesus purificando, irmão. Ele E sabe, sabe o remédio pra curar. clame pelo nome dEle. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Purifica das lágrimas de ódio, purifica das lágrimas de raiva, coloca lágrima de quebrantamento, Jesus. Eu só quero Purifica das mágoas, lava essa mágoa, lava esse rancor, Jesus. presença Seja purificado, seja purificada, que dentro da gente. seja limpo pelo poder da palavra, seja limpa pelo poder da adoração da igreja. Dinheiro e pecados, só não quer perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Essa música é uma oração. Essa música é um clamor pela presença de quem nos santifica. Senhor, o que eu tenho é isso: um coração manchado, uma mente suja. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. E Jesus está dizendo: eu quero e vou mostrar que eu posso. Eu quero e vou mostrar que posso. Estende as mãos para eles, por favor. Vocês aqui na frente, coloca a mão no coração. O sacerdócio real. Que representa Deus na terra, está aqui agora orando por vocês. Ora para Jesus curar a alma deles. Ora para Jesus perdoar. Ora para Jesus santificar. O sacerdócio foi ressignificado, não é mais um homem num templo, é a igreja onde ela estiver. É o sacerdócio real. Ora, porque Jesus está perdoando. O que Jesus fez na nossa vida, faz na vida deles. Assim como Jesus nos levantou, levanta eles. Assim como Jesus tem nos purificado, purifica eles. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, seja limpa, seja lavado, seja lavada, seja purificado, seja purificada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja limpa na sua alma, na sua mente, no seu coração. Que nos lava dos pecados. Canta, igreja. Que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue, Nada além do sangue nada além do sangue. de Jesus. Declare pela fé que você é lavado. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue.
do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante as suas mãos e diga pra Ele: eu sou livre. Pelo sangue de Jesus. Eu sou. Nada além. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. você crê? Você crê? Se nestes mais alvo que a neve ser. Pode ser mais alto, vamos, diga algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Mais alto. Se nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Vocês que vieram à frente, vocês que vieram à frente, abaixe a cabeça comigo. Fala: Senhor Jesus, me lava por completo, me purifica por inteiro e me usa na tua obra, me usa na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Samuel, como eu disse, tem gente que não canta nada, mas adora muito. Tem gente que canta muito, mas não adora nada. Mas tu canta muito e adora muito, hein, velho? Glória a Deus pela sua vida. Queridos, sonoplasta, obrigado. Tu é crente. Rapaz, tem uns sonoplastas que não vão pro céu não, mas tu vai. Pastor André, obrigado. Igreja do Senhor, obrigado. Eu vou tentar ajudar ele aí para colocar um curso teológico aqui. Amém? Vou tentar ajudar, não, vou me esforçar. Se ele aceitar, se for da vontade de Deus, amém? Aceita, pastor. Obrigado, pastor André, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.